Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Operação Policial. Aqui é Léo Soares e hoje na presença de dois grandes peritos criminais, Rosângela e Eduardo Llanos. E hoje para falar do caso Alexandro Cantuária, um jovem de 32 anos que está sendo acusado de um roubo a uma residência em Bertioga, no litoral de São Paulo. Doutor Eduardo, doutora Rosângela, muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado. Para a gente começar, para a gente introduzir essa história, o que é o caso Alexandro Cantuária? O que envolve esse jovem de 32 anos? Tá. O Alexandro, ele é um empresário, né? Ele é um comerciante, ele tem um quiosque no Guarujá há muitos anos. E ele foi colocado num crime que ele não cometeu. Ele chegou até esse inquérito de que forma? O carro dele simplesmente passou por um dos condomínios próximo ao assalto. Não foi no mesmo dia, não foi no mesmo mês. E o delegado simplesmente pegou a placa do Alexandro, mostrou a foto do Alexandro para uma das vítimas desse assalto e assim começou esse inquérito, um reconhecimento irregular, ilícito, que foi por fotografia de WhatsApp. Por que fotografia de WhatsApp? Porque o Alexandro, ele nunca teve passagem pela polícia, ou seja, não teria fotografias do Alexandro naqueles álbuns, costumados de delegacia, olha, vem aqui fazer o reconhecimento por fotografia, foi esse bandido, não foi. Então, não tinha a fotografia do Alexandro. Foi pego uma foto da carteira de motorista do Alexandro, ou seja, uma foto de 10 anos atrás, e ele estava muito mais magro, a feição era diferente. Então, não era nem esse Alexandro de 2020, quando foi o dia do roubo, E em que data que ele passa próximo a esse condomínio que vocês têm? São datas divergentes, Que data que ele passa e em 2020, que mês acontece de fato o assalto? Foram 3 meses de diferença. Foram 3 meses, não foi a data do assalto. E mesmo porque não foi no condomínio do assalto. É isso que mais chama atenção. Se tivesse sido no condomínio do assalto, a gente poderia falar assim, olha, o Alexandre realmente passou no dia, no horário do assalto. Mas não, ele passou 3 meses em outro condomínio. E aí a polícia chega até o Alexandro por conta de uma leitura de placa de carro, é isso, doutor? Exatamente. O que mais chama a atenção é que no dia do fato, eles não fizeram questão de pegar as câmeras dos condomínios ou dos condomínios perto para saber que carro, que pessoa circulou no horário dos fatos, à noite, de manhã, como entrou no condomínio, tá? Tudo isso aí foi ignorado, simplesmente com um trabalho bastante preguiçoso por parte do delegado. 3 dias depois, 3 meses depois, achou um veículo X e falou, não, foi ele, pronto. Não tinha histórico nenhum, não tinha câmera de segurança, não tinha nenhuma outra prova? Não. A obrigação do delegado e do promotor é produzir provas, porque quem acusa tem que ter provas. Mas nem o promotor, nem o delegado efetuaram um trabalho conforme o que eles deveriam fazer para o cargo que ocupam. Por este motivo, este trabalho trouxe como consequências uma injustiça. Quando o Alexandre recebe essa notícia, de que ele estava sendo acusado de um assalto a uma residência, vocês tiveram contato com ele, próximo? Eu queria entender qual foi a reação dele, porque, de acordo com informações, quando ele recebe a notícia, ele fala assim, mas nesse dia do assalto eu não estava nessa residência, eu não passei por essa residência, eu não sei do que vocês estão falando, E aí, é a partir desse momento que entra um trabalho pericial? Nesse caso, o Alexandre nos contratou após a condenação, por uma possível revisão criminal. Ou seja, porque no primeiro momento o Alexandre foi absolvido. O juiz de primeira instância o absolveu. O que ocorre? A promotora, sem fundamento nenhum, fez o recurso para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça aceitou. E daí ele vinha a ser condenado a 25 anos e 10 meses. Então, as provas que levaram à absolvição do Alexandre estão nos autos. A juíza agiu corretamente, ela o absolveu. Porém, o Ministério Público vem com esse recurso absurdo, sem fundamento, sem prova nenhuma. E ele é condenado a 25 anos e 10 meses. Aí que ele nos contrata. Então, agora vamos entender, A gente está falando de um crime que tem uma pena de mais de 20 anos. O que foi esse crime, O que foi esse assalto? Você tem detalhes do que aconteceu nesse dia? Foi um assalto à mão armada na residência e a extorsão. Por que extorsão? Porque pediram o cartão de crédito para passar nessa maquininha. Então, o crime de extorsão deve dar uns 10 anos hoje em dia e o roubo à mão armada também as penas aumentaram, ou seja, mais 10 anos. Em que momento segue o Alexandro hoje? Hoje ele está aguardando um recurso de um HC em liberdade, e esse recurso deve ser julgado
provavelmente para janeiro, fevereiro. Mas ele está condenado ainda. Ou seja, ele é como se ele tivesse realmente praticado o crime. Sim. E aí entra a parte super importante que ele contratou vocês, que é a parte pericial. E aí, como que vocês agem, doutor? Inicialmente, nós analisamos todo o processo para ver o que foi feito, o que o local oferecia como provas, a materialidade das provas, se as provas têm procedência lícita, se elas realmente estão aptas para serem analisadas como provas que podem trazer consequências negativas para o réu, e nós efetuamos um trabalho, além de efetuar novos trabalhos periciais, como foi o confronto das digitais, para determinar quem realmente foi o autor do crime. Mas, neste caso, o que nós vimos nesse processo, que lamentavelmente foi uma bola de neve negativa para esta vítima do sistema, que nada foi feito como correspondia. Ou seja, não foram levantadas câmeras. Quando se levantam as herves para saber pelo celular, as herves são as antenas, pelo celular, onde ele se encontrava. Quando você comprova que o celular se encontrava, por exemplo, a 50 quilômetros do local, o Ministério Público vem com uma historinha que ele costuma falar de que ele deixou o celular no local para cometer o crime. Só que ele não prova. Entende? Então sempre vão procurar um jeito de tentar prejudicar e que o réu se vire no futuro para provar sua inocência. Muitas condenas são realizadas ou amparadas em achismo. Achismo inventado, produzido e muitas vezes colocado intencionalmente, como nós já tivemos casos, para poder prejudicar pessoas que não cometeram crimes. Nesse dia, no ano de 2020, acontece um roubo a uma residência vazia e depois o roubo a uma residência, que aí acontece a extorsão. Isso, que tem vítimas, vamos dizer assim, né? Que outras pessoas são vitimadas. Essas pessoas serviram como testemunha, disseram que já tinham visto, falaram 100%, assim, com razão de que o Alexandre... Não, negativo. O primeiro reconhecimento já foi ilegal, que foi por fotografia, né? Ele não cumpriu o artigo 226, ou seja, colocar 3 pessoas parecidas na delegacia, um reconhecimento presencial. Isso não foi feito, então já começa daí. E na justiça, quando é em sede de instrução, o que acontece? Essas vítimas dizem para o juiz, olha, eu reconheço, mas só pelos olhos. Ele tinha os olhos verdes, né? E eu não tenho 100% de certeza, ou seja, a juíza pergunta, mas qual é a sua certeza? 70%. Então, só aí já é motivo de absolvição. Exatamente. E outra coisa específica do reconhecimento é que a lei diz que precisa ser feito com outras 2 pessoas parecidas fisicamente para ver se as testemunhas vão errar no reconhecimento ou não. Veja bem, testemunha... ela é conhecida como a prostituta do processo porque muitas vezes fala o que não existe, o que não viu. Muitas vezes ela inventa e muitas vezes, dependendo do tempo, é amparada pelas falsas memórias. O que são falsas memórias? São memórias que ele tem que não tem nenhuma relação com o processo, mas ele as coloca dentro e inventa uma história maior que acaba só prejudicando. Agora, nós já vimos reconhecimentos onde colocaram nosso cliente no meio e colocaram 2 policiais, os 2 com distintivo de pescoço, e perguntaram quem é o autor do crime. Obviamente que os 2 com distintivo no pescoço não são. Então, assim, obrigaram a vítima a reconhecer a pessoa que não era e que posteriormente nós tiramos da cadeia com o nosso trabalho técnico. Em nenhum momento as testemunhas tiveram cara a cara com o Alexandre para falar assim, foi ele. Foi só por foto. Não, por fotografia e mesmo cara a cara não tem como dizer porque a gente estava na época da Covid. Ou seja, estavam com gorros e máscaras cirúrgicas. Então o reconhecimento foi feito pelos olhos. Então quem tinha o olho verde, se você tiver o olho verde, estivesse passando por ali, estava preso. Essa é aquela balaclava, né? Exatamente. E máscaras cirúrgicas também. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que colocaram várias pessoas conhecidas em diferentes lugares e as fizeram caminhar por o mesmo corredor. Todas passaram. 40% das pessoas reconheceram parcialmente alguém que passou porque estava com máscara. O resto não conseguiu reconhecer. Então, imagine uma pessoa que está com uma pressão psicológica muito alta, com uma adrenalina muito alta num local de crime, onde está acontecendo o crime, não teria condição nenhuma de reconhecer
o criminoso, mas se ele está com boné, com balaclava Máscara cirúrgica, né? e máscara cirúrgica. Ou seja, teria que ser uma pessoa que tem uma capacidade impressionante de determinar que esses olhos correspondem a determinada pessoa, que é a única pessoa no Brasil que tem olhos verdes. De fato, a perícia consegue encontrar imagens de segurança? O condomínio tinha essa imagem? Sim. Não, o condomínio tinha 32 câmeras, só que o delegado não requisitou. E o advogado de defesa, na data de instrução, na audiência, ele pergunta para o delegado, né? Porque o delegado é questionado, fazem várias perguntas, e o advogado pergunta, mas doutor, por que o senhor não requisitou as câmeras de segurança? Ele simplesmente responde, porque não é a minha obrigação, eu não sou o advogado de defesa. O meu papel aqui é de inquirição. Então, imagina, ele simplesmente deixou passar as câmeras de segurança. Os vídeos, as imagens existem ainda? Existem. Não, agora já foram apagados, né? Dura em média 30 dias, às vezes 7 dias, depende do HD, depende do sistema. Ou seja, a gente está falando que se demora um tempo para você contratar um advogado de defesa e você não consegue fazer esse papel de solicitar as imagens da câmera, as imagens vão sumir e você não vai ter essa prova que é super importante hoje em dia, né? Sim. A gente Exatamente. sabe o papel fundamental que a gente tem hoje em câmera de segurança para diversos tipos de delitos, né? Para que existe a câmera de segurança? Efetivamente para poder captar imagens que possam trazer alguma resposta futuramente. Do contrário, não existiria. E Tá? essa parte seria, sim, da investigação, do delegado, dos investigadores. Porque o ônus da prova é de quem acusa, né? Imagina o réu ter que provar a sua inocência. Não é isso que diz a lei. Doutor, quais foram os erros, na sua opinião, da investigação da polícia desde o exato dia do acontecido? Olha, essa investigação foi extremadamente negligente em base à produção de provas. Existiam infinitos elementos que poderiam terem sido analisados para produzir provas favoráveis ou desfavoráveis para a situação, ou seja, apontariam ou não o autor do crime. Neste caso, quando não se produzem provas existentes no local do crime, pela polícia, isso se chama cerceamento de defesa técnica do réu. Ou seja, eles estão tirando o direito do réu de se defender porque a polícia simplesmente não realizou provas que beneficiariam o réu. Agora, neste caso especificamente, existiam 1000 provas que comprovariam tecnicamente e inclusive cientificamente de que a pessoa acusada como ser o autor do crime não era, e que a pessoa que realmente cometeu o crime e que era de conhecimento do delegado, não foi levada a juízo. Essa pessoa que você disse que era de conhecimento do delegado, vocês chegam até ele através do laudo papiloscópico, certo? Exatamente. E ele está preso. Não só nós, a própria polícia chegou até o verdadeiro autor do crime, entregou o exame papiloscópico, que nós confrontamos posteriormente para ver se estava correto, e estava corretíssimo, mas o delegado deu um jeito dele não aparecer. Por quê? Porque ele já tinha acusado, sem provas, um inocente e não queria se prejudicar profissionalmente, falando que, olha, eu errei e na verdade foi outra pessoa. Isso que acontece tanto na polícia quanto no Ministério Público. O Ministério Público também não reconhece. É muito difícil que um promotor reconheça um erro quando efetua uma denúncia. É o caso do Alexandro. O promotor não, é uma promotora no caso, ela nunca reconheceu o erro, mesmo vendo o laudo papiloscópico que foi juntado agora aos autos. Ou seja, esse laudo já existia quando o Alexandre estava preso, né? Nós sabemos quem é o verdadeiro autor do crime, nós, a polícia, só que a justiça não sabia, porque o delegado simplesmente escondeu, ele escondeu o laudo. Então, ele deixou o Alexandre ficar preso por 6 meses, o Alexandre é absolvido, mas a promotoria recorre, e agora o delegado não tem a capacidade, né? Ele não está honrando a parte de investigação e falar assim, olha, realmente eu errei, porque ele sabe que ele vai ser prejudicado, ele vai perder o emprego. E eu estou condenando inocente, eu deixei um inocente ser condenado a 25 anos e 10 meses, imagina. O Alexandre nunca passou pela polícia, ele não tem uma passagem pela polícia, né? Ele é um comerciante, é um pai de família, então assim, é uma injustiça que não tem tamanho, esse caso é bizarro. Agora, para poder colocar este jovem dentro do processo e acusá-lo de qualquer jeito, conforme o Ministério Público quer, eles inventaram que agora tem 2 pessoas de olhos verdes. Com a finalidade de falar, não, espera aí, na verdade tem outro de olhos verdes. Então, eles colocaram uma prova inexistente, sem procedência lícita, sem aparecer nos autos, para confundir a justiça e acreditar que ele realmente é
um dos autores do crime. Então, aí você fica pensando, por que eu preciso ser vítima da justiça? E por que acontece tudo isso aí? Porque policiais, promotores, juízes, assim por diante, se escondem atrás da responsabilidade do Estado. Em qualquer país do mundo, um policial, um promotor, um juiz que manda um inocente para a cadeia, paga a indenização e ele é punido. Aqui não. Aqui eles dão risada depois de condenar uma pessoa, depois de prejudicar uma pessoa, depois de acabar com uma família, eles dão risada porque não acontece nada com eles. Porque de fato o dano não é só por conta de ser preso, né? Existe o dano psicológico e essa é uma ferida que fica durante muito Moral. tempo. Todo mundo pensa que você Exatamente. continua sendo Não um tem criminoso. Exatamente. Você acaba sendo julgado pela sociedade como um criminoso. Né? Exatamente. A gente tem vários casos, a gente tem casos de estupro, várias coisas Sim. que, a gente não estamos aqui defendendo ninguém, Sim, tá? sim, Mas lógico. tem casos de estupro que não são estupros, mas e aquela pessoa é considerada um estuprador ou, né, uma abusadora, enfim. Injustamente, né? A gente tem o caso do Marcos Mariano, que a gente trouxe aqui no programa, que a gente está até falando nos bastidores, foi preso 2 vezes injustamente, teve a vida corrompida aí em mais de 30 anos, você imagina? Cara, né? A vida toda na cadeia. É metade da vida corrompida pela injustiça, viveu com isso, era um cara super humilde, ficou cego na prisão, a gente conversamos com o advogado dele, inclusive o advogado dele se emocionou, porque disse que eles fizeram uma amizade ao longo do processo, e aí ele foi indenizado pelo Estado. No dia do pagamento da indenização, o advogado ligou para ele e falou, olha, deu certo, você vai receber a quantia X. Nesse mesmo dia, ele faleceu na casa dele. Acho que foi uma libertação, né? Recebeu o dinheiro, vai deixar para a família, para montar. Sim, e esse caso do Mariano é um caso que eu acho que foi uma das maiores indenizações do Brasil. Eu não tenho notícia de outra indenização nesse valor. Quanto foi? Exato. 1 milhão e pouco. Passa, 1 milhão? Passa de 1 milhão. Isso Passa do 1 milhão. Passa de 1 milhão. Você acha que ficar a vida toda na cadeia, 1 milhão paga? Não paga Não, nada. tem Agora, dinheiro que pague, né? você ofende um artista, você vai ter que pagar 8, 10 milhões por artista. Exatamente. Absurdo. Tem alguns valores que estão inversos aí, né? E nesse infelizmente. caso ele ficou um tempão na cadeia, ficou cego na cadeia depois de uma explosão que a polícia invadiu a penitenciária, teve uma explosão de bomba gás lacrimogêneo, se eu não me engano, e aí voou estilhaço. Então, assim, né, além da prisão, ele foi perdendo... Maltratado, exatamente. Então, é muito complicado. E aí eu quero saber de vocês. Quem comete esse crime, ele age sozinho ou ele age em mais de uma pessoa? Normalmente, ele age em conjunto com outras pessoas. Tá? É um circuito muito básico, informante, o estudo do local que precisa que alguém de lá de dentro entregue as informações, porque se eles ficaram escondidos numa casa que estava vazia, quem falou para eles que essa casa estava vazia? Então eles invadem uma residência vazia, Sim. eles continuam Dentro nessa do residência. condomínio. Eles permanecem lá dentro. Sim. Eu achei que eles invadissem a residência, Não. saíssem e voltassem. Não, eles pernoitaram. Ah, O assalto aconteceu às 6h30 da manhã o assalto à residência que teve dos vítimas. embargadores, exatamente. Você supõe que foram 4 pessoas, né? 4 assaltantes. Como 4 pessoas entram num condomínio De luxo. de luxo, cheio de câmeras, né? E ninguém viu? É esquisito, né? Não, e depois disso o delegado não faz a requisição das câmeras, dessas imagens. Então, é um absurdo. Provavelmente entraram de carro? Sim, de carro. Entram de carro, mas para entrar de carro tem que ter uma identificação. E uma autorização. Com certeza. Nossa, essa informação é muito importante. Eles pernoitam lá no... Sim, Sim. Por numa isso outra que residência. Precisa do informante, eles precisam planejar todo o roubo. Não é chegar e entrar, porque eles sabiam onde poderiam encontrar dinheiro na casa de uma pessoa importante, que teria recursos, que teria joias, dinheiro e assim por diante. Então é todo um estudo para poder cometer o crime. Doutor, quais provas, né, de fato comprovam a inocência do Alexandro? Todas as apresentadas por nós. Primeiro, a apresentada pela polícia é inquestionável. Não existe uma digital nem na residência invadida, nem no local onde foi efetuado o crime. Então, não existe nenhuma digital do réu. Mas existe digital do verdadeiro autor do crime, que mesmo posteriormente foi colocado em conhecimento de todo mundo na polícia, mas quando eles tentaram agir, ele já estava preso pelo mesmo crime, roubo. Já estava preso pelo mesmo artigo, mas Sim. não por aquele delito. Por aquele ele ficou ileso, né? Agora- Até então, né? Agora, toda prova tem que ser inquestionável.
Então, a mais inquestionável foi a que nós fizemos em cima do trabalho da polícia, que era o confronto papiloscópico, ou seja, as digitais encontradas no local do crime eram realmente do verdadeiro autor e não do réu. Que é o Alexandre. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Me tira uma dúvida, depois de quanto tempo, ou até quanto tempo, a perícia consegue fazer montar uma prova, um conjunto probatório eficiente em relação a um laudo papiloscópico? Por exemplo, se eu deixar minha digital aqui, né? Em quanto tempo vocês podem chegar até aqui e ver que minha digital ainda está aqui? Tem um tempo preciso para isso? Vai precisar da quantidade de gordura que você vai deixar e a superfície onde vai ficar, além do local onde vai se preservar. Então, dentro de uma casa, podem passar 2 anos, eu vou lá e a digital ainda está aí. Tá? Porque ela vai ficar coberta de poeira, mas vai dar para resgatar. Agora, digital, às vezes não é completa, mas nós conseguimos encontrar 8 pontos característicos mínimos para determinar de quem é essa digital. Então, não fica difícil fazer esse trabalho. O que nós temos aqui? Dentro de uma digital, tanto a parte técnica, que é o confronto, e a parte científica, que é o DNA. Na digital também é possível coletar DNA. Nada disso foi feito. Por quê? Porque era necessário dar uma resposta para a vítima, que é um desembargador, correr para falar, olha, prendemos já a pessoa que foi, para ele ficar tranquilo. Mas se fosse você ou eu, você ia estar esperando até hoje. Inclusive nessa coleta de digitais, né? Normalmente, eu não sei se você tem essa informação, mas poucas são as residências onde os policiais vão, a perícia vai até o local e coleta essas digitais. Na casa dessa pessoa foram coletadas 1.800 digitais. Nenhuma do Alexandre. Bom, porque ele não estava no local, né? Você calcula 1.800 digitais, o trabalho que a perícia teve, e nenhuma delas era do Alessandro. Eu estou aqui me questionando, me passa na cabeça diversas vezes a pergunta, por que o Alexandro, né? Ok, pelos olhos verdes, mas isso para mim não é uma resposta, né? Porque todas as provas levaram à inocência dele, tá? A quebra de sigilo telefônico dele foi realizada, dele e da esposa. Foi comprovado que ele estava no Guarujá, ou seja, a 50 quilômetros de Bertioga, na hora dos fatos. Olha, eu vou explicar por que o Alessandro. A polícia faz o seguinte, se cometeu um crime aqui, quais eram as características? Olhos verdes. Então eles pegam câmeras para ver os carros que passam, levanta as placas, e o primeiro que aparece de olhos verdes vai pagar. É assim que funciona. Porque nós tivemos um caso similar, onde um senhor, um suposto autor de um crime, um senhor de idade, cometeu um crime e 3 dias depois pegaram um carro, levantaram a placa e era um senhorzinho também com as mesmas características do suposto autor. Ele ficou preso quanto tempo? 2 anos. 2 anos e era inocente. Então, isso que a polícia faz. Pega as placas do carro, se tiver características próximas, solicita para o promotor, que está pouco preocupado se é verdade ou não, e solicita a ordem de prisão preventiva de qualquer pessoa. Aqui no canal a gente fala bastante, né? Inclusive a nossa diretora cita muito nos vídeos que a gente gosta muito do trabalho da polícia, mas a gente gosta muito do trabalho da polícia quando o trabalho é bem feito. Quando o crime é bem investigado, quando existe uma preocupação com a vítima, quando existe um trabalho em conjunto, porque a gente sabe que o trabalho só da Polícia Militar não vai para frente, se não tiver o da Polícia Civil junto, se não tiver, né? Da perícia. Da perícia, que eu acho que é a cereja do bolo. Mas quando é mal investigado, quando é mal feito, quando é nas coxas, né? Quando é relaxado, a gente fica se perguntando por quê, né? Por que injustiçar um moço desse, que provavelmente tem família, você fala que ele tem uma esposa? Tem uma esposa e 2 filhinhas. Olha só. E é comerciante há muitos anos no Guarujá. Todo mundo conhece o Alexandre lá. Sem passar pela polícia, não tem histórico? Não, ele nunca, não tem um boletim de ocorrência. Veja bem, eu vou explicar para você como um ex-policial, porque sou um ex-oficial da polícia chilena. O policial lá, como meu caso, se forma em 4 anos interno. Se forma em Direito, Ciências Criminais e Ciências Policiais. Um policial aqui, como um delegado, um policial civil, são 6 meses. Então você não pode esperar qualidade
independente da quantidade. A menos que eles continuem estudando, continuem trabalhando, continuem se aprimorando. Outra coisa, o que o Estado oferece para o policial ser melhor? Nada. Só um salário. Faz teu trabalho do jeito que der e vamos em frente. Agora, se eles fossem motivados com um salário melhor, se a perícia técnica ou a polícia científica não fizesse parte da polícia, muito melhor. Porque seria um melhor salário, melhores equipamentos, melhores insumos, teriam todas as condições. Na nossa empresa deram 2 disparos de ameaça. A nossa empresa. A perícia chegou lá, a perita não tinha máquina fotográfica, queria tirar fotografia com um celular, não tinha uma régua para medir o projétil que ficou lá alojado. Então, nós emprestamos tudo para ela. Por quê? Porque eles não têm nada para trabalhar. E mais ainda, eles trabalham em 10 lugares, muitas vezes contaminados, usando a mesma roupa, e você não tem como desenvolver um trabalho positivo quando você tem 10 crimes na sua cabeça. Então não funciona. Faltam 10 mil peritos só em São Paulo. 10 mil. Então imagine 4 equipes em São Paulo para um estado que tem mais de 45 milhões de habitantes. Impossível. Então você sobrecarrega o pessoal e eles não funcionam. De fato, existe uma exaustão no sistema, né? E a gente briga bastante de melhores salários para os policiais, melhores salários para as autoridades, porque, de fato, é o sustento da casa, né? A gente levar ao pé da letra. E aí, quando a gente tem mais policiais recebendo melhor, consequentemente, a gente tem a qualidade do serviço melhor, né? Aí a engrenagem começa a girar. E esse número que você traz, que faltam 10 mil peritos, a gente já começa a entrar naqueles casos de um judiciário superlotado. Porque a partir do momento que a gente não tem perícia, a gente tem demora no processo. A gente tem demora no processo, a gente tem uma família que é lesada. A gente tem uma família que é lesada, a gente tem um condenado que está na rua, né? A gente tem um condenado de fato, eu digo, né? Um criminoso, um assassino. Então, tá difícil, né? Tá travado. Perícias inconclusivas é muito comum da gente ver. É o que o Eduardo falou, eles não dão conta. Imagina, 10 locais de crimes por dia. Quantos laudos não fazem no mês? Exatamente. Então agora, é muita coisa. Outro maior problema que nós temos aqui em Brasil é que quando há um local de crime, quem chega primeiro lá? Polícia Militar. O que é o primeiro que a Polícia Militar faz? Contaminar o local. Porque ele vai mexer no corpo, vai mexer no local, vai mexer em tudo. E, posteriormente, quando a polícia científica vai efetuar o levantamento papiloscópico, vão aparecer as digitais dos policiais. O corpo não está da mesma forma. O corpo produz evidências cadavéricas, que são manchas vermelhas. Se você mexe o corpo, antes da perícia chegar, a perícia vai falar, peraí, esse não é o local do crime, esse é um local secundário. Porque os livores cadavéricos são diferentes no corpo de como ele está. Então, já vai confundindo toda a cabeça do perito. Entendeu? Então, aqui não se preserva, nem se isola o local do crime antes da chegada da perícia. É depois que a perícia chega e eles falam, por favor, isola o local porque está todo contaminado. Mas se faltam peritos, como que a gente consegue fazer isso trabalhar, né? Como que a gente está falando aí de quantos casos que acontecem por dia e que necessitariam do serviço pericial? E quantos não são atendidos, porque não tem profissional, exatamente isso, a gente sabe disso, né? A gente não está falando disso só porque nós estamos tratando de um caso de injustiça do Alexandro. De modo em geral, a população, a sociedade sabe que está em falta. Sim, e quando tem, chegam no local e esse local não é isolado. O Brasil não tem a cultura do isolamento do local do crime, o que é primordial para uma boa investigação. Né? O local conta o que aconteceu. Mas se os curiosos, que são os primeiros a chegarem depois, né, antes da Polícia Militar, já contaminam, que são os próprios moradores, vizinhos, depois a Polícia Militar contamina todo o local. Então fica difícil para a perícia. Quando se trata de morte, quem tem que, obrigatoriamente, por lei, estar no local é o delegado. O delegado é o segundo a contaminar o local. Porque ele já chega lá querendo saber o que aconteceu, caminha, onde tem marcas, pisada, pisa em cima de uma bituca de cigarro que foi possivelmente produto de quem matou a pessoa. Então, o segundo a contaminar é o delegado. O que acontece em outros países, como no Chile, em qualquer país, menos no Brasil? O local do crime, você pega o nome de cada um que entrou lá, que mexeu.
Para quê? Para poder ser descartado quando se faz o trabalho pericial. Descartar a hipótese E se uma das provas foi contaminada por um policial, o policial imediatamente é exonerado do cargo. Então, o que acontece? Com medo da exoneração, o policial chega, pum, nem mexe, não chega nem perto. Doutores, hoje vocês estão trabalhando em conjunto com a defesa do Alexandro? Sim. E o processo está... Está em fase de HC, né? Porque como ele foi condenado, imediatamente vai surgir uma prisão, né? Um pedido de prisão. Então, o que o advogado fez? Ele pulou a parte de revisão criminal, ou seja, o Alexandre seria preso e daí ele entraria com recurso de revisão criminal. E isso demora muito. Então, o advogado já entrou com HC para impedir essa prisão. Impedir essa prisão e anular essa condenação. Foi isso que o advogado fez. É porque a gente está falando de um crime de 2020, a gente está entrando em 2023 já. 23, então, passou um tempão aí, né? Sim. Porque a gente vê que tem crimes que são solucionados mais rapidamente, outros que duram 10, Levam anos, 15 anos, né? Então, mas É o uma crime do batalha. Alexandre está solucionado, né? Ele foi absolvido em primeira instância, todas as provas levam à absolvição e agora a gente tem o verdadeiro autor do crime, né? Que o Alexandre já sabia quem era, só faltava mais essa prova, que é da digital. E os outros participantes, os comparsas? Foram identificados também, 2 foram identificados. Né? Só um acho que não foi identificado, 2 já estão presos, não sei se um chegou a falecer. E esse novo agora, que o Alexandre já sabia quem era, já foi identificado e colocado nos autos. Vocês estão convictos de que o Alexandro não vai ser preso? Não, não vai ser preso. Assim, Não vai ser preso, vai ser absolvido, mas vai ser utilizada aquela jogada da justiça. Você está sendo absolvido por falta de prova, não por ausência de autoria. A falta de prova é para que ele não possa processar o Estado. Ou seja, o Estado está falando, a gente sabe que foi você, mas não tenho como provar. Ou seja, eu sei que foi você, mas eu sou um incompetente e não consigo provar. eu entendi. Então ele não pode de jeito nenhum processar o Estado por nenhum dano. Mesmo assim pode. Ele vai processar. Vai processar o Estado. E vai processar o delegado que escondeu uma prova que mostrava, técnica e cientificamente, de que ele era inocente. As vítimas que estavam nessa casa, elas entram em contato com a polícia militar, obviamente, logo depois do incidente? Sim. No mesmo dia? Mesmo dia. E elas dão as características, né? E são todas pelos olhos. O único que ela fala, olha, a gente só consegue identificar um que tinha os olhos verdes. Ou seja, os outros nem pelos olhos. O reconhecimento, como foi? Na verdade, a autoria foi determinada pelas digitais. Porque eles já tinham passado pela polícia, né? O Ariel e o outro réu. Então, automaticamente colocaram essas digitais no sistema e trouxeram os verdadeiros autores. O Alexandre é de São Paulo? Ele é do Guarujá. Ah, então obviamente ele estaria no Guarujá porque ele trabalha lá, desenvolve... Sim, ele mora lá. Ele mora lá, então obviamente ele estaria no litoral também. Sim. Então, Ele estava, no dia dos fatos, ele estava na casa do cunhado dele no churrasco. na casa do Ficou até por volta de 2 horas da manhã e depois foram para casa dormir. Ele, a esposa e as filhinhas. E o que ele fala para vocês hoje, doutores? Bom, primeiro que ele continua insistindo na sua inocência, que nós temos a certeza, por comprovações técnicas e científicas. O que você fica triste é saber que existem provas de que ele estava em uma festa, no horário que aconteceu o fato, existiam vídeos, existiam 1000 testemunhas, mas saiba que qualquer testemunha a favor do réu não serve para a justiça. Não serve. Mas qualquer testemunha em contra do réu é a palavra de Deus para a justiça. Mesmo ela falando que o reconhecimento ela tem 70% de certeza, ou seja, não tem 100% de certeza. Né? E as provas que o Alexandre estava nessa festa, quais são? Elas estão no celular do Alexandre, que foi apreendido pela polícia, foi periciado, mas eles esconderam essas provas. As fotos e os vídeos desse churrasco estão no celular do Alexandre, que está na polícia até hoje. E essa prova não foi não foi colocada nos autos. em consideração nem não, colocada para nos autos. inocentá-lo não, só para acusar, né? Quantas vítimas tinham na casa? Acho que eram 4. E só uma participou de oitiva ou as outras também? Não, acho que 3. 3 vítimas participaram. E todas elas são a mesma coisa? 70%. Só sabemos que tem Nenhuma olho com 100% verde. de certeza. Olhos verdes. E aí viram a foto do Alexandre e falaram assim, a gente tem 70% de... Certeza. Mas o que acontece quando você não consegue identificar um criminoso, depois a polícia mostra 1, 2, 3 vezes a fotografia, essa imagem entra na tua cabeça como sendo realmente a imagem do criminoso. Fato que não é. Ou seja, há um convencimento sem nenhuma intenção
de que realmente essa pessoa é o criminoso, porque tua cabeça precisa cobrir essa lacuna, desculpa, onde falta o rosto completo do verdadeiro autor do crime. Então, é complicadíssimo, é muito complicado, muito complicado. Quais são os próximos passos agora? Só aguardar? Aguardar o julgamento. Que deve Aguardar o julgamento acontecer? do HC. Eu creio que, se não até o dia 20 de dezembro, que é quando vai dar o início ao recesso forense, só após o dia 20 de janeiro. Então, Todos os processos ficam parados, isso. A gente Temos vai ver aí um tempo mais de um ainda. mês, infelizmente. Se não acontecer até o dia 20 de dezembro, né, esse julgamento. Ainda não foi marcado. E o Alexandro, total 100% da sua inocência, agora vai ter que aguardar também, seguindo Sim, tudo isso. passar Natal, Ano Novo. Natal, Ano Novo, com com esse isso peso, na cabeça, com esse dano. Porque o dano, na minha opinião, doutores, é irreparável, né? Ele vive com isso para sempre, né? Além das pessoas... Atormenta, né? Além de atormentar, tem pessoas que sabem mais ou menos do caso ou que vão em consideração da mídia, do que a mídia diz em informações básicas, aí acabam julgando o cara na vida real, assim. Ele acabou até mudando de residência. Você imagina tá a polícia chegar para prendê-lo, né? Com as filhinhas lá. Então, os vizinhos não querem saber. Será que realmente ele é inocente? Sempre vai ficar aquela dúvida. É Então, complicadíssimo. ele teve que mudar de bairro. A vida de uma pessoa acusada injustamente ou por um crime que não cometeu acaba. Simplesmente acaba. Porque ele não tem um minuto de sossego. Ele pode acordar com um barulho à noite, não sabe se está indo para matar, para que ele não continue falando a verdade. Ele não sabe se é a polícia que está invadindo para levar ele preso. Tá? Ele não sabe se a esposa vai ser ameaçada. Ele não sabe se o Ministério Público e o delegado vão se juntar para produzir novas provas, para tentar um convencimento técnico e poder prejudicá-lo, porque não é o autor do crime. Então, a vida de uma pessoa que é inocente, que nunca cometeu um crime, que foi apontada como um criminoso, é terrível. Psicologicamente, você acaba com tudo. Você não tem mais a vontade de viver, você não tem mais a vontade de crescer, você não tem mais a vontade de nada. Cria só uma função, vingança, mas aquela vingança de provar que é inocente e depois ir para cima de quem o acusou injustamente. Quem o acusou? O Estado? Não. O Estado colocou irresponsáveis, despreparados, desqualificados para lidar com uma situação para a qual eles não estão capacitados. Você acha que existe algum dano nesse caso, além do psicológico? Todo. Do material, né? Todo. Porque quem vai querer comprar na barraca onde ele trabalha, que é dono, sabendo que ele supostamente é um criminoso? Ninguém vai querer conversar com ele porque vai pensar que é uma quadrilha. Então, tudo vai acabando. Tudo vai se afastando. As pessoas olham para ele como um criminoso até que ele prove a verdade diante da justiça, né? Que de justiça podemos colocar na balança que é tanto injusta quanto justa. E aí, nesse caso, além dele comprovar a inocência, ele tem que lutar de novo para conseguir conquistar cliente, para conseguir conquistar a própria liderança, né? Uhum. Porque o tumulto psicológico que isso causa é absurdo. O melhor remédio para que uma pessoa demonstre para a sociedade que é inocente, já sendo inocentada legalmente, é o quarto poder, que é a mídia. Então ele vai ter que correr atrás de mídias fortes a nível nacional, assim como é a sua, que é uma das maiores do Brasil, se não do mundo, porque eu conheço muito como funciona, e para poder ser assistido pelo máximo de pessoas que vejam que realmente este jovem nunca teve uma atitude criminosa, nem sequer no pensamento. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí é legal isso que você citou, doutor, importante, né? Do poder que a rede social tem, né?
Porque provavelmente essa vai ser uma ferramenta que ele vai ter que usar justamente para conquistar a confiança das pessoas, da Exatamente. sociedade. Porque se ele é um comerciante, ele lida no dia a dia com o público. Exatamente. E se é o ganha-pão dele, ele precisa desse público perto. Você tem que ver que o próprio colega do quiosque do lado vai falar, não vai lá que esse cara é criminoso, é um assaltante. Por quê? Porque ele vai querer tirar da clientela. É uma questão de lógica, entendeu? Então tudo vai em contra dele, enquanto o Estado continua insistindo que ele é culpado. Nesse erro. Você acha que após essa absolvição em segunda instância, certo? Sim. Pode desenrolar mais alguma coisa? Não. Aí já está absolvido, Não, já tá absolvido, inocentado totalmente. Aí vai acontecer o trânsito em julgado, né, que são depois de 10 Sim. dias, que com certeza ninguém vai recorrer. A gente tem certeza que não, porque agora a gente tem outra prova ainda nos autos. Além de todas as provas da inocência dele, as digitais, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, as próprias testemunhas que estavam com ele, né, que é o álibi dele, no dia dos fatos. A gente tem quem é o verdadeiro autor do crime, né, dos olhos verdes, né, como dizem as vítimas. Quando o caso chega até vocês, vocês tinham plena certeza de que ele era inocente? Não. Não. Nós analisamos o caso, pegamos o processo e vemos se realmente as provas são inconsistentes. Conversamos com ele, normalmente dependendo da natureza do crime. Por exemplo, um estuprador que fala que não estuprou determinada pessoa, nós gravamos, passamos para a nossa psicóloga forense analisar a conduta dela e ela fala, olha, está mentindo, por tal motivo está falando a verdade. E aí nós pegamos o caso e começamos a trabalhar. Mas neste caso nós estudamos todo o processo. Já teve casos, para vocês saberem, onde a mãe de uma pessoa, de um jovem chegou e falou, olha, meu filho é inocente, isso aqui, lá, Rosângela pegou, fez uma investigação e descobriu que ele era o chefe da quadrilha. E quando ela foi pegar lá o resultado do nosso trabalho investigativo e pericial, ela falou, está aqui, o seu filho é a cabeça da quadrilha que comete assaltos em residências. Entendeu? Então, sempre nós analisamos todo o processo, analisamos a conduta, vemos se tem passagem para ver se existe aquele sistema de sempre cometer o mesmo crime no mesmo modus operandi. Então, nós analisamos tudo isso aí. E, posteriormente, se mesmo tendo passagem e não tendo cometido o crime, nós vamos para cima com o nosso trabalho. Ou seja, o trabalho de vocês não é um trabalho somente pericial, né? Envolve várias vertentes da investigação criminal, que é um quadro que nós temos aqui no nosso programa. Exatamente. Nossa empresa tem 60 peritos. Então, cada um na sua área. Muitas vezes fazemos trabalho onde o laudo tem a participação de 4 ou 5 peritos, que estão analisando cada passo, cada área, para poder determinar se é ou não é inocente. E aí tem a psicóloga forense que trabalha em conjunto, tem outras áreas que trabalham em conjunto. Médico Tecnologia da legista, informática, tudo. Tudo. Tira uma dúvida, que acabou de surgir aqui. O Alexandre chega a receber alguma ameaça após ser visto como um criminoso, como um bandido? Que eu saiba, Ele chega a não. relatar alguma coisa assim? Que eu saiba, em não. rede social, ou de pessoas próximas, vizinhos? Não, que eu saiba, não. Ele foi maltratado em uma abordagem pela polícia. Porque provavelmente puxaram Claro, a ficha. puxaram e já para a polícia é criminoso. Entende? Só que ele não tem como justificar, não, eu não sou criminoso, estou com um processo aqui só lá, até porque a polícia não entende. Mas ele já foi taxado e maltratado como um criminoso. Esse fato é um pouco parecido com o caso do Marcos Mariano, que ele, na segunda vez que ele é preso justamente, ele é preso numa blitz policial. E aí Que é muito comum, né? ele é dito como foragido, aí ele tenta dizer que não, mas aí naquela época não tinha muitas tecnologias, enfim, já faz um tempo, aí ele é preso justamente de novo. E nesse caso, ainda bem que a gente tem recursos que não o fizeram ser preso em flagrante, por exemplo. por algum, novamente. né, novamente, exatamente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Nesses 6 meses que ele fica preso em cela convencional? Em presídio mesmo? Sim, eu acho que ele não tem nível superior, então ele ficou no presídio normal e em cela com todo mundo. Foram 6 meses. E aí ele volta falando alguma coisa Totalmente pra vocês? revoltado. Exatamente, isso é o que eu Nossa, queria ele entender. diz que prefere a morte do que voltar para a cadeia. Em relação a emoções, assim, Sim, como que ele volta? Ele fala que prefere morrer. Ele não volta mais para a cadeia. Então, todo esse tormento para ele provar, né, gastar dinheiro com perícia, com advogado, com recursos, por exemplo. Esse recurso no STJ é em Brasília. Então, o advogado, né, foi conversar com a ministra, tem toda passagem de avião, despesa de hotel. É um custo muito alto para provar a inocência aqui no Brasil. Bom, em qualquer lugar do mundo, né? E aí pode ser que ele
denuncie o Estado e que ele não receba nenhuma indenização. Ou vocês acham que é certeza que o Estado vai indenizá-lo? Não, não é certeza. Não, não é certeza. Não é, E né? se indenizar um valor ínfimo, né? Irrisório. Sim. Patético, ridículo. Se você souber o valor das indenizações que a gente tem visto por aí, são verdade. valores... É porque Por isso que eu falei, Mariano foi o primeiro que eu conheço que recebeu mais de 1 milhão. Eu sempre, nas minhas palestras, eu falo o seguinte. Se eu pego uma pessoa e sequestro por 6 meses, eu vou pagar uma pena alta pelo sequestro. Se o Estado sequestra um cidadão sem provas, não acontece nada. Porque fala, não, porque há indícios. Indício não é prova. Indício não é prova, nunca foi. Prova é concreta e ainda tem que ser analisado se ela é legítima ou ilegítima a sua produção. Mas o Estado pode sequestrar você por 3, 4, 5 anos e depois falar, pô, Foi um erro. foi um erro, você é inocente, desculpa, e um tapa na costas e tchau. Tá? Então, isso que está errado. Enquanto não se puna um incompetente que te colocou na cadeia, isso vai continuar acontecendo com você. Eu espero que não. Com outra pessoa, com um primo, com um filho e assim por diante. Mas, se você atinge alguém da família desse tipo de pessoas, não fica um dia na cadeia, nem sequer vai ser condenado. Doutores, no dia da invasão, eu estou voltando um pouquinho porque vai me surgindo dúvidas, eu vou trabalhando o caso aqui na minha cabeça, né? No dia da invasão, as vítimas, elas chegam a ser agredidas? Estou perguntando isso porque poderia ter sido feito um trabalho pericial de corpo de delito, alguma coisa assim, Sim, não. nas próprias vítimas. Não tem foram agredidas, não. em nenhum momento foram Nenhum. amarradas, amordaçadas, nada disso. Não. Foi só arma de fogo Isso, aquela ameaça, né? A extorsão. e a extorsão. Com a maquininha, que inclusive disseram que a maquininha era do Alexandro. Então foi quebrado o sigilo bancário dele e foi provado que essa maquininha não estava sendo usada havia 2 anos já. Ou seja, ela estava quebrada desde 2018, ela não tinha nenhum funcionamento. Pegaram os extratos e provaram que essa maquininha não tinha sido usada há 2 anos. E o dinheiro ia para conta de quem? Então, isso não está nos autos, a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Para Era alguma tão conta fácil- foi. Era tão fácil rastrear, mas não foi feito. Não foi feito. Porque isso é super simples. Né? Se eu tenho uma empresa, eu tenho uma maquininha, Sim, eu tem o sei quem é o dono da CNPJ. maquininha, eu tenho o CNPJ, Alguém vai retirar o dinheiro, tem Vai retirar o câmeras, dinheiro. tem tudo, nada foi cai em feito. alguma conta. Cai. Né? Quando você analisa um crime, você vê se os criminosos são profissionais ou não. É o criminoso que não bate, o criminoso que age articulosamente, o criminoso que estuda como vai cometer o crime, é um criminoso profissional. O não, perrapado, o oportunista, ele normalmente vai bater, vai se drogar para poder ter aquela força de poder cometer um crime. E muitas vezes, criminoso de primeira viagem, quando invade uma residência, mesmo sem moradores, o primeiro que ele faz é comer. E o segundo que ele faz é defecar. Porque ele começa a passar mal por causa do nervosismo. Da ansiedade, né? Exatamente. Então, eu como policial no Chile, já pegamos 2 vezes 2 criminosos diferentes que defecaram, um em cima da cama da residência e outro na cozinha, só pelo DNA. E eu te estou falando de DNA de 30 anos atrás. Nesse caso, você acha que foi um crime premeditado, essa invasão? Totalmente estudado e premeditado. Mas você tem que pensar como eles descobriram qual casa estava vazia, como eles entraram, como sabiam onde tinha dinheiro e como sabiam como sair sem serem vistos. Porque se você entra com um carro de placas iguais, cor igual, você vai entrar, mas lá vai acusar se entrou 2 vezes o mesmo carro. Outra coisa, você vai estacionar em um lugar determinado, que é para teu veículo. Como eles sabiam onde podiam estacionar? E outra coisa, eles têm que sair, né? E tem que sair. E saíram sem ser pegos, né? Cadê a Exatamente. segurança do condomínio? Nenhuma. Não existe, eu estou falando de Bertioga, que eu conheço bastante a região, não existe nenhuma chance desses criminosos terem chegado por mar, por praia, a pé? E o carro? Não, mas chegado até a residência sem em nenhum momento ter usado o carro. Não, mesmo assim seriam... Porque todo mundo no condomínio, em um condomínio, não se fala, mas se conhece. Então, ver 4 indivíduos caminhando, que ninguém conhece, já cria um alerta. Aí é acionada a segurança. Mas não, aqui teve toda uma premeditação e teve uma ajuda exterior. Tá? Por isso que foi cometido esse crime. Bom, vamos aguardar as próximas
revisões, os próximos detalhes, né, doutores? Com certeza. Pagamento do HC. Exatamente. Agradeço muito a presença de vocês, muito Nós que obrigado. agradecemos. Mas quero perguntar, a gente esqueceu de falar alguma coisa, vocês gostariam de citar algum caso, alguma informação importante, alguma informação relevante? Fiquem à vontade. Olha, mais que tudo, é falar que toda má investigação vai trazer consequências sempre para um inocente. Toda má investigação vai trazer consequências para não elucidar um fato. Nós sabemos como a polícia sofre aqui para poder trabalhar, mas eu acho que todo caso é importante. Todo caso merece o máximo de atenção para desenvolver o trabalho. E o delegado não perde nada com solicitar novas diligências, novas provas, novos acompanhamentos, novas campanas. O Ministério Público, como fiscal da lei, não perde nada com solicitar novas diligências porque não ficou satisfeito. Não podemos aceitar que eles sentem na cadeira só para receber o salário no final do mês e prejudicar pessoas inocentes porque não trabalham como corresponde. Se não gosta, vai embora. Vira outra coisa. Mas não fica atrapalhando a justiça, porque as pessoas que são injustiçadas vão morrer com o pensamento de que um dia passou por uma coisa que não pode tirar da cabeça. E eu pego a gravidade desse caso, para a gente finalizar aqui, né? E a gente tem tantos casos que são mais peculiares, assim, tem mais dificuldades, né? Um caso como esse, que teve uma invasão à residência, num condomínio de luxo, que não teve agressão à vítima. Na minha cabeça, por todos os casos que eu estudo aqui no canal, e são casos totalmente complexos, esse é um caso mais simples de ser resolvido. Eu acho que uma investigação mais bem elaborada, né, e com vontade de encontrar realmente quem é o criminoso, eu acho que seria fácil da polícia chegar até o verdadeiro assaltante, né? E na verdade chegou. Exato. Só Mas que, chega depois de muito tempo. Não, chega, né? E na verdade esse laudo não é juntado nos autos. Ou seja, a juíza julgou pelo convencimento das provas, né? Mesmo a testemunha, a vítima estando falando assim, olha, eu reconheço com 70% de certeza que é o Alexandro, só pelos olhos, eu não vi mais nada, só estava de máscara, então só pelos olhos verdes. Então você vê, a prova estava ali, o delegado já sabia que era o verdadeiro autor do crime, mas preferiu deixar o inocente na cadeia preso por 6 meses e uma condenação de 25 anos e 10 meses. Neste caso, é bom ressaltar que quando a justiça perguntou para os policiais que trabalharam no caso, eles falaram, não, a gente não fez nada. Quem fez tudo foi o delegado. Ele foi atrás de tudo. Ou seja, o delegado que começou com todo esse erro que trouxe como consequência 6 meses de prisão de um inocente que poderia ter sido morto dentro da cadeia. Queremos ver melhores investigações, né? Boas investigações, excelentes investigações para que... Nós também temos, né? A gente sabe que Claro. tem ótimos profissionais, não são todos que erram. Exatamente. Tem casos que são elucidados sendo midiáticos ou não. A gente sabe, e alguns que são elucidados depois vão para a mídia. E a gente tem que reconhecer que a gente tem excelentes delegados, excelentes promotores, Exatamente. juízes, investigadores e peritos. Ela fala isso aí porque sabe que eu sou... não gosto de... Não é verdade. Ou trabalho ou não trabalha. Mas é exatamente isso. Aqui a gente não está para julgar os policiais, Sim. o trabalho das autoridades. Não. A gente está Exatamente. pegando um caso em específico. A gente tem vários casos que a gente poderia citar aqui, que foi feita uma investigação muito boa, que os processos são enormes, exigiu um trabalho corporativo das autoridades policiais em conjunto, que deu super certo. Então a gente está falando de um caso em específico, que assim como também temos outros casos de injustiça, mas que nós gostamos de ver mesmo quando a investigação é bem feita, ela é bem elaborada e resulta na punição correta de quem merece ser punido. Exatamente. A vocês, hoje estivemos aqui com Eduardo e Rosângela, 2 peritos criminais. Conversamos sobre o caso Alexandro, um jovem de 32 anos que foi condenado a mais de 25 anos de prisão por um roubo à residência em Bertioga, no litoral de São Paulo. Traremos para vocês novas informações sobre o processo e, de acordo com tudo que falamos aqui, que ele seja absolvido e consiga ter uma vida digna daqui para frente. Um grande abraço para vocês, eu fico aqui, até a próxima. Tchau, tchau.